convidar a todos a abrirem suas Bíblias no Antigo Testamento, no livro de Miqueias. Eu vou ter paciência. Eu vou ter paciência para você achar o livro de Miqueias, tá bom? Aí quando você achar e sentir aquele alívio, diz, achei, né? Aí você vai para o capítulo 7, e nós vamos ler o capítulo todo. Miqueias, capítulo de número 7. Irmãos, cada cântico que foi cantado hoje à noite aqui tem a ver com o tema que a gente vai pregar e com o texto. Que bênção, né? Como Deus é bom em guiar aí os irmãos. Como Deus é bom e guiar o regente. Deus é bom mesmo. Deus é maravilhoso. Miqueias, capítulo 7. E nós vamos ler os versos de 1 a 20. Peço toda a sua atenção na leitura neste momento. Mesmo assentado, você pode acompanhar aí com reverência. Diz assim a palavra do Senhor: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as uvas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, cada um a seu irmão caça com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire, e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, e agora será a sua confusão. Não creais no amigo, não confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz, e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso, e cobri-la a confusão, e a ela que me diz, onde está o Senhor, o teu Deus? Os meus olhos a verão sendo pisada como a lama das ruas. No dia em que eu reedificar os teus muros, nesse dia, longe estará ainda o estatuto. Naquele dia virão a ti desde a Síria até as cidades fortes, e das fortalezas até o rio, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Mas esta terra será posta em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que mora no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã, em Gileade, como nos dias da antiguidade. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações o verão e envergonhar-se-ão por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como uns répteis da terra, tremendo, sairão dos seus encerramentos. Com o pavor virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem é, ó Deus, semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião, do restante da tua herança? Ó Senhor, aliás, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais, desde os dias antigos. Vamos orar. Altíssimo, soberano e Senhor nosso Deus, com o nosso coração preparado pelos louvores que cantamos, pelo tempo que tivemos orando,
pelo tempo que tivemos em comunhão, nos achegamos a Ti agora com temor e tremor. Tua palavra é verdade, Teu Espírito é real, Tua presença é sentida. Oramos para que a Tua palavra, ó Deus, que sairá da boca do Teu servo, mas é a Tua palavra, que ela alcance o desígnio para o qual o Senhor a enviou nesta noite. E que o Senhor opere em nós. E que o Senhor realize uma grande obra que possa ser contada a gerações futuras. E que o Senhor transforme vidas. E que o Senhor reconcilie pessoas. E que o Senhor chame aqueles que ainda não estão contigo ao teu trono de graça. Senhor, que a tua palavra alcance cada vida aqui. Não foi por acaso que aqui chegamos. Não foi, ó Deus, sem razão que o Senhor nos trouxe a este lugar. Há um propósito, há um plano, há um motivo que está além do nosso entendimento, que jaz no seu coração. Teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Teus planos são mais altos que os nossos planos, Senhor. Mas eles podem ser vivenciados hoje à noite neste lugar. Rasgue os céus e visite-nos. E que a palavra do Senhor, como chuva serôdia, alcance os corações. Usa este teu vaso, que não passa de um caco de vaso quebrado, e que carece da graça, da misericórdia e do poder do Senhor. Mas usa com autoridade, use com ousadia, use com simplicidade, use com amor, use para o teu louvor, e que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Cristo. Amém. Quando, morando em Apucarana, no interior do Paraná, aos 9 para 10 anos, vivendo um período muito difícil na nossa família, uma pobreza muito grande, eu fui acometido com pneumonia dupla. Meu pai, um homem que vivia mais embriagado do que sóbrio, minha mãe, empregada doméstica, saía cedo de casa, voltava à tarde, e demoraram-se a perceber que realmente o meu quadro era grave. E numa manhã em que, depois de passar a noite com muita febre, muito problema, ela me levou a um posto de saúde. E chegando lá no posto de saúde, imediatamente o posto chamou a ambulância e designou um hospital para ser levado às pressas. A situação era muito grave. Quando nós chegamos no hospital, eu me lembro vagamente de algumas coisas, mas algumas delas ficaram muito bem marcadas. Eu me lembro que imediatamente a médica que nos atendeu providenciou a internação, e quando eu fui para o quarto, internado com muita febre, com muito cobertor, tremendo que nem vara verde, né, como dizem aí os moradores do interior, ao lado da minha cama estava minha mãe chorando, agoniada, aflita. A médica veio e a abraçou, e depois dos primeiros exames disse a ela: Dona Cida, a senhora tem que estar preparada. O caso é muito grave. Infelizmente, foi tarde para trazê-la ao hospital. Prepare-se. De hoje para amanhã é uma noite crucial. Nós já entramos com antibióticos, mas o caso é muito grave. Um dos pulmões está completamente tomado, o outro mais de 50%. É possível que dê uma embolia, é possível que dê uma infecção generalizada. E ela falou algumas coisas e ela disse para minha mãe: a senhora deve estar preparada amanhã de manhã. Talvez para não ver o seu filho vivo mais. Ou talvez para não tê-lo mais de uma maneira sadia mentalmente. A senhora tem que estar preparada. O que a médica não sabia é que eu estava ouvindo aquilo ali. Eu não conhecia o Evangelho. Não conhecia Jesus, não sabia da vida eterna. Nunca tinha ouvido uma mensagem sobre o Evangelho. Mas aquela noite, irmãos, em desespero de alma, eu orei a noite inteira. Entre dormir e acordar, entre variar, e eu disse para Deus, e eu me lembro muito bem, eu disse para Deus: Deus,
por favor, não me deixe morrer. Eu não sei para onde eu vou. Eu estou desesperado. Se eu morrer, eu não sei para onde eu vou. Por favor, me ajude nesse momento. Eu não te conheço, mas o Senhor me conhece. Me ajude. E eu me lembro que eu repeti essas palavras várias e várias vezes durante a noite. E na madrugada eu dormi. E quando eu abri meus olhos, já era por volta de 10, 11 horas da manhã. Minha mãe já estava no hospital, a equipe médica estava lá. E a minha mãe estava ali do meu lado. Meu pai não. E a minha mãe colocava a mão sobre a minha cabeça. E ela só dizia assim: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E aí o tratamento foi feito. Pela graça e bondosa graça de Deus, havia uma luz no fim do túnel. Essa luz tem nome, eu vou falar sobre ela hoje à noite. O meu tema é a luz do fim do túnel. E o Senhor me salvou. Salvou naquela idade da morte. E dali para frente, Deus começou a colocar pessoas na minha vida. E aos 17 anos eu fui salvo pelo sangue de Jesus. E pude conhecer o Deus que naquela noite, um Deus que eu desprezava, um Deus que eu nunca tinha me dobrado diante dele, um Deus que eu sequer sabia quem ele era realmente pela Escritura, porque eu não li a Bíblia. Mas aquele Deus que aos 17 anos se revelou ao meu coração, eu soube então que naquela noite ele me ouviu. Ele foi a luz no fim do túnel. Há uma luz no fim do túnel, de verdade. E ela tem nome. E eu quero falar sobre essa pessoa maravilhosa hoje à noite aqui nesse texto. A Bíblia, meus irmãos, apresenta esse Deus tremendo. Ela é um livro que tem 66 livros, não é? 39 estão no Antigo Testamento. 12 são profetas menores. Entre eles está Miqueias. São chamados menores por causa do tamanho mesmo, né? São menorzinhos. É o conteúdo. E Miqueias é joia rara no Antigo Testamento. É beleza única. Miqueias é um homem de Deus que falou de Deus e viveu para Deus durante a sua vida. Seus dias não foram fáceis, como talvez os seus não sejam. Seu povo não foi quem deveria ser. E como uma voz que clama num deserto de ouvidos surdos e corações duros, Miqueias clamou com a voz do profeta. E por fim valeu a pena. Ele começa no seu início de livro, no começo do seu livro, ele nos apresenta Deus saindo do seu trono e vindo visitar o seu povo com juízo. E quando ele termina no capítulo 7, ele nos apresenta o Senhor já sentado no seu trono de volta e todas as nações se prostradas diante dele. E eu quero convidar você a se deliciar no capítulo 7. Vamos ver o que ele vai nos dizer. E ele vai nos dizer que aconteça o que acontecer, se levante quem se levantar, doa o que doer, há uma luz no fim do túnel, e ela vai brilhar, porque essa luz tem nome. Então abra os seus ouvidos, arregale os seus olhos, rasgue o seu coração, e deixe que esse profeta hoje à noite, o profeta Miqueias, que há tanto tempo falou, volte a ser usado para falar ao seu coração, pela palavra que ele nos deixou. Vamos ao capítulo 7 então. Em primeiro lugar, irmãos, observemos aí no capítulo 7, verso 1, o ai do profeta. Ele começa com ai. Ele diz assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como rabiscos da vindima. Não há cachos de uvas para comer, e nem figos temporãos que a minha alma desejou. Os ais na Bíblia têm alguns significados. Às vezes é um significado de lamento, como por exemplo, o profeta Jeremias, quando escreveu Lamentações de Jeremias, não é? E lá ele lamenta sobre o povo de Israel pelas oportunidades que eles haviam desperdiçadas por serem o povo de Deus. Às vezes o ai é um ai de dor, não é? Como a dor de Ana, por ser estéril. E ela disse: ai, Senhor meu, eu não estou embriagada, mas eu estou com a minha alma amargurada. Às vezes, os ais na Bíblia podem ser de pesares, como aquela mãe daquele menino morto levado a Eliseu.
E ela disse: ai, Senhor meu, por que vieste aqui e trouxeste essa calamidade a nós? Às vezes, os ais na Bíblia são de condenações. Como quando Jesus falou de Betsaida e Corazim, não é? Que mesmo ouvindo Jesus pregar, não se arrependeram dos seus pecados. E Jesus diz: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Às vezes o ai é de juízo, como nos dias do Apocalipse. E, aliás, no livro do Apocalipse temos muitos ais, não é? E foi aberto o primeiro selo, e vem o primeiro ai, e o segundo ai. É o ai do juízo de Deus. No caso de Miqueias, é um ai de lamento. É um ai de um grito de desespero. É um ai de um grito diante da triste visão da miséria de vida que o seu povo estava inserido, o povo de Israel. Por vezes, meus irmãos, quando olhamos ao nosso redor e contemplamos o mundo como ele está, o mundo em que vivemos, as condições sociais, a coisificação humana, não é? O ser humano foi transformado numa coisa, num objeto. Por vezes, quando vemos a desumanização humana, onde bichos e bens valem mais do que pessoas, onde Deus é alguém quase desconhecido, onde prevalecem os crimes, quando olhamos ao redor e vemos a imoralidade impregnada, o desrespeito ao idoso, não é? Ou o respeito ao idoso violado, quando vemos o descaso com os menos favorecidos em alta, quando vemos a pobreza se alastrando, o que sentimos é o que Miqueias sentiu. Ai, Senhor, é um grito de desespero, é um grito de dor. Não é diferente aqueles dias dos nossos dias. E será triste se você, vendo isso, não compartilhar um sentimento como este. O ai do Miqueias está dividido em duas partes. Primeiro, está dividido em uma ilustração. E ele diz assim: ai de mim, porque eu sou como rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Miqueias usa a figura dos plantadores de figos e uvas, que na entre-safra sempre colhiam frutos temporãos, mas desta feita eles foram procurar os frutos e nada acharam, nem figos, nem uvas. Então eles não tinham o que comer, eles estavam famintos, mas não havia comida. Miqueias está se referindo, a usar essa ilustração, ao avivamento acontecido lá no período de Ezequias, alguns anos atrás. No capítulo 18 a 20 de 2 Reis, nos dias de Ezequias, Israel se voltou para Deus e houve um grande avivamento, e frutos vieram, e frutos surgiram, e a nação se voltou, adorou, orou, clamou, venceu. Porém, foi fogo de palha. Quando Ezequias partiu, o povo esfriou novamente. Então, quando Miqueias diz: eu fui procurar os frutos, mas não tem fruto nenhum. E então outro profeta vai descrever muito bem essa situação, quando ele disse assim, que é Oséias 6,4: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada, que cedo passa, é fogo de palha. Você já viu pessoas assim, fogo de palha? Que num dia está fervendo por Deus e no outro dia uma pedra de gelo. A segunda é a descrição detalhada do que Miqueias ele vê no seu povo. E o que Miqueias descreve? Ele descreve os frutos malignos daqueles que eram chamados povo de Deus. Meus irmãos, Israel se transformara numa videira que deu frutos mortíferos. Porque você nunca é neutro, e nem eu. Ou nós damos bons frutos, ou frutos malignos. Ou somos vaso de honra, ou somos vaso de desonra. O profeta Isaías, falando do mesmo assunto, olha só o que ele diz: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Cuidou dela, limpou-a das pedras, plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e abriu nela um lagar.
preparou toda a vinha. E esperava ele que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Deu uvas bravas. Miqueias descreve isso aqui nesse capítulo. Primeiro, ele diz que um desses frutos malignos foi a apostasia. Veja o versículo 2. Pereceu o benigno da terra, não há entre os homens um que seja reto, todos armam ciladas para sangue, cada um a seu irmão caça com uma rede. O afastamento do povo de Deus, desemboca em obras malignas, em pecado. Segundo, ele descreve deslealdade generalizada. 2b, ele diz: armam ciladas para sangue, cada um caça o seu irmão com uma rede. Uns armam ciladas, passivos, e outros perseguiam, ativos. De todas as formas, o pecado estava desenfreado. O primeiro é a figura de uma prostituta que espera mal vestida à espreita o seu cliente. O segundo é o ladrão que, sorrateiro e ardiloso, ataca para roubar aquilo que a pessoa tem. Calvino nos lembra que Miqueias está falando de Israel. Isso que Miqueias está falando é do povo de Deus. Eles estavam olhando para os seus irmãos como feras selvagens. Não como pessoas a defender, mas como alguém a se explorar, a devorar. Irmãos, quando eu olho para a mídia hoje, eu vejo isso aqui. Eles olham para o povo como alguém a explorar. Vou tirar o máximo que é possível. Terceiro, corrupção disseminada. Versículo 3. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire e o juiz apressa a recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos são perturbadores. A gangrena do corrompimento, da indecência, descia do topo da pirâmide. O governo era corrompido. Os sacerdotes eram corrompidos. E o povo se corrompera. Reis, príncipes, juízes, sacerdotes haviam vendido sua honra por dinheiro e poder. 4. A degradação da liderança. Verso 4. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos seus vigias. Veio a tua visitação. E agora será confusão. Pense, se o melhor deles era como uma moita de espinho, o que seria o pior? Não é mesmo? Miqueias é alguém que sabe ler o seu momento, e o momento da história, e a vida do seu povo. Ele não é alienado, ele sabe o que está acontecendo ao seu redor. Ele é sensível ao mundo em que vive e ao que está acontecendo. Ele percebe que a hora do juízo está chegando sobre o seu povo. Então ele disse: ai de mim! Ei, irmão, irmã, olha ao seu redor. E não se deixe iludir, não se deixe enganar, não se deixe cegar pelas propostas deste mundo mentiroso, vão, pervertido, que vai de mal a pior, que é conduzido pelo príncipe deste mundo. Ei, este mundo está com seus dias contados, o juízo de Deus já vem sobre a terra. Preste atenção, não se iluda, não se deixe levar pelas ondas que esse mundo tem. Ao mencionar a sentinela aqui, no final do verso, o profeta ele abre a clarabóia na mente de Israel. Sabe o que é clarabóia, né? Aquela telha transparente ou aquele buraco que as pessoas abrem no meio da casa para que entre a luz, usando uma linguagem bem simples. A sentinela, ela ficava no alto da torre, e quando veio o inimigo, quando ela via o inimigo vindo, então, ela soava o alarme. O povo se preparava para a luta. Porém, o aviso do profeta e dos profetas para o povo de Israel não foi ouvido. E agora, o Miqueias tem que dizer: o inimigo babilônico está à porta. O juízo de Deus vem, porque Deus os enviou para julgar o seu povo, para julgar os pecados de Israel, para julgar a nossa nação. Escute, irmão, jamais o teu pecado, jamais o meu pecado deixará de ser julgado pelo Senhor. Jamais. A santidade de Deus exige julgamento. A fidelidade de Deus exige julgamento. Jamais Deus deixará. Deus não tem por inocente o culpado. Ele é o justo juiz.
E mais dias ou menos dia, a sentença sai, o despacho é feito, o oficial do Deus vivo vem e a justiça é realizada. Por isso, o profeta disse: ai de mim! Não podemos jamais brincar com Deus. Ele nunca se deixou escarnecer. Tão bondoso quanto é a sua justiça e santidade. Ai, disse o profeta. Essa é a primeira parte do texto. Ai. Por que ele disse ai? Por ver a situação. Segundo lugar, a solidão do profeta. Note comigo versos 5 e 6. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquela que repousa no teu seio, guarda a porta da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem são da própria casa. Uma das áreas mais difíceis de lidar na vida é a solidão. Você já provou desse fel? Solidão. É amargo, não é? É duro, não é? Solidão, doença da alma. Doença do coração, do interior. Você acha que qual é o motivo de tanta gente estar se suicidando recentemente? Primeiro é a falta de Deus. Mas eu garanto para você que tem muita gente se suicidando por causa da solidão em que vivem. Não é verdade que os dias, quando uma pessoa está vivendo na solidão, ficam acinzentados? Não é verdade que falta ânimo? Não é verdade que o peito dói? Não é verdade que as lágrimas rolam? Não é verdade que temos vontade de sair correndo para a terra do nunca, sem olhar para trás? E não é verdade também que isso não resolve nada? Você se lembra de Elias? Elias saiu correndo desesperado, sem rumo, há 40 dias e 40 noites. E Deus foi atrás dele. Miqueias, além de estar com a sua alma dolorida, de dizer: ai Senhor, o meu povo sucumbiu, fracassou, ele está se sentindo tremendamente solitário. Como é que a gente sabe disso? Ué, pelas palavras que ele escreveu aí. Miqueias descreve a solidão, e descreve a solidão de todos os fiéis, apontando o colapso das bases mais importantes da vida. É tão interessante, irmãos, esses profetas, que quando você estuda eles, vai lendo eles, parece que você leu o jornal de manhã, estudou a Bíblia à tarde e está tudo igual. Quais são os colapsos que Miqueias vê? Primeiro, a família. Veja o que diz o versículo de número 6. O filho despreza o pai. Você já viu isso? A filha se levanta contra a sua mãe. Você já viu isso? A nora contra a sua sogra. Você já viu isso? E os filhos do homem são... E os inimigos do homem são da sua própria casa. Pronto, falou da sogra. Eu não entendo porque que esse povo insiste em falar da sogra. Está aí, profeta, não foi eu. Eu amo a minha sogra. Mas ele falou da sogra. Está aí. Perceba que há uma falência na família nos dias de Miqueias. Não é só nos nossos dias. Lá, a família já era atacada. Já era a base, então o inimigo queria destruir a família. Logo na família, ou logo a família, meus irmãos. A família que é a guardiã dos valores morais. O abrigo mais seguro da amizade. O amor, ou do amor e da lealdade também. A família estava em acelerado processo de desintegração. Esses dias eu estava numa sala de 6º ano. Aí tinha um menino lá que estava aquele dia, viu? Sabe aquele dia que tem formiga na carteira? E chegou um momento que eu falei assim: ei, senta aí. Assim mesmo. Duro. Senta aí, rapaz. Vou mandar um bilhete pro seu pai. Vim aqui na escola pra gente conversar. Ele fez assim, ó: pode mandar, ele está preso. Falei: então vou mandar para sua mãe. Ele: pode mandar, tá junto com ele. Falei: então eu vou chamar a sua avó. Pode chamar, ela brigou ontem com a diretora. Falei: então vamos fazer um acordo amigável. A gente ri para não chorar. Não é não? Falei: então vamos fazer um acordo amigável. Nesse caso, né? O que se vai fazer? Irmãos, você nota a desintegração da família? A violência não está apenas nos tribunais,
nas rodas da economia, nos mercados e no templo, está dentro da família. O último refúgio de esperança está sendo reduzido a pó. Os lares contemporâneos deixaram de ser um lugar de refúgio para ser uma arena de disputas. E quando Deus não é honrado como deve ser, não há laço humano que resista, nem a família. Miqueias olha para a família e ele se sente solitário. Mas também ele olha para os líderes espirituais, é o segundo aspecto que ele vê degradado. Os líderes espirituais, capítulo 7, versículo 5, a parte B, ele diz, não é? Não creais no amigo, nem confieis em vosso guia. Dos 38 líderes de Israel e Jerusalém, apenas 2 ou 3 foram tementes a Deus. Dos 38. Já pensou? Nem sacerdotes, nem pastores eram confiáveis. E quando você olha para um líder espiritual e não pode confiar nas suas palavras, então está feio mesmo, né? Quando você olha para um líder espiritual e não pode confiar no seu caráter, não pode confiar no seu compromisso, não pode confiar na sua verdade, então você perde a referência. Miqueias olha ao seu redor e vê, mas não havia ninguém que cuidasse da sua alma como guia. E também Miqueias menciona os amigos, aí no versículo 5, a parte A. Não creiais no amigo. Veja o que ele diz, não acredite nos seus amigos, porque não há mais amigos. Gente, pelo amor de Deus, se eu chegar num tempo desse aqui, eu vou morrer de solidão. Sem família, sem liderança espiritual, sem amigos. Como é que você vive? Como é que você vive? Você vive? Eu não vivo. Era cada um por si, ponto. Não tinha Deus por todos. Era cada um por si. Então, quando não pudermos confiar na família, nos líderes espirituais, nos amigos verdadeiros, então não podemos confiar em mais ninguém. Então estamos realmente sozinhos. A solidão tornou-se nossa companheira. Ei, Miqueias, que dias difíceis você viveu, hein? Que dias. Agora eu entendo o seu ai. Ai de mim. Ai de mim. Mas em terceiro lugar, notemos a decisão do profeta. Versículo 7. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Muitas pessoas tomam decisões erradas que vão marcar eternamente as suas vidas e a vida de suas famílias e de outras pessoas. Especialmente quando estão diante de um colapso social, religioso, pessoal e familiar. Aí tomam decisões precipitadas e erradas e estragam tudo de vez. Está assustador o número de pessoas se suicidando. Por que, é a minha pergunta, por que colocar fim ao bem maior que Deus nos deu, que é a vida? Deus é um Deus de vida, irmãos. De vida. Quanta gente luta para permanecer vivo. O suicídio, já disse alguém, é o mais alto grau de demonstração de egoísmo. Porque o suicida está dizendo que ninguém mais é digno de sua presença e de que ele também não é merecedor do tipo de sofrimento que está tendo. Alto grau de egoísmo. O profeta Miqueias está vivendo o pior momento de sua vida, da sua nação. Ele não tem nação mais. Ele não tem família mais. Ele não tem amigos mais. E ele não confia mais nos seus líderes. Mas qual é a decisão que ele toma? De suicidar-se. De tirar a vida. De acabar com tudo. Não. O que ele diz? Eu, porém, esperarei no Senhor. Ah, que decisão saudável, própria, abençoada. É uma decisão pessoal. Eu, porém, escute, a maioria dos problemas da sua vida, para que eles tenham solução, virão de decisões que você terá que tomar. Não seu marido, não sua mulher, não sua mãe, não seu pai, não seu cuidador. Você tem que tomar decisões. Veja também que é uma decisão bem direcionada. Esperarei no Senhor. Veja também que é uma decisão segura no Deus da minha salvação. Veja também que é uma decisão acertada. O meu Deus me ouvirá. Assim como o alicerce sustenta a casa, a teologia, a doutrina e a Bíblia sustenta a vida de quem sobre ela está edificado e decidiu sobre ela construir o seu futuro. Por isso a decisão do profeta é firme e certeira. Armour Pasker diz que esta decisão de Miqueias é singular.
É a decisão que todos deveriam tomar em tempos difíceis. É uma decisão de fé. Ele diz, eu olharei para o Senhor, mesmo quando não vejo nada de bom ao meu redor. Segundo, é uma decisão de paciência. Eu vou esperar que o Senhor faça alguma coisa. Terceiro, é uma decisão de esperança. Meu Deus me ouvirá. Me ouvirá. Meus irmãos e amigos, nosso Deus é um Deus de promessas infalíveis. Suas promessas ainda estão de pé. Venha o que vier. Surte quem surtar. Aconteça o que acontecer. As promessas de Deus estão de pé. Elas jamais caem. Muitas pessoas nas Escrituras agiram confiados nas promessas de Deus. Se não, escute lá. Jó disse o seguinte: em seus dias mais escuros, em suas noites mais longas, em suas dores mais profundas, ele levantou a sua voz ao Senhor e disse: ainda que Deus me mate, nele eu esperarei. Esther, quando viu o seu povo sentenciado à morte, ela dentro do palácio, tomou uma decisão firme e disse a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor, não comam, não bebam durante 3 dias, eu e minhas criadas faremos o mesmo como vocês, depois disso entrarei na presença do rei. Parênteses, você sabe, se qualquer pessoa entrasse na presença do rei, e ele não estendesse o cetro, era morto na hora. Esther disse, eu entrarei na presença do rei, e se morrer, morri. Porque confiava no Senhor, confiou no Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando a fornalha da aflição, da provação, do calor da boca da morte foi aumentada 7 vezes mais, para engolir, por causa da fé, aqueles que confiavam em Deus, eles não titubearam, eles disseram: ó rei Nabucodonosor, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. E ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Você sabe que eles foram lançados, mas antes deles caírem lá, o Senhor lá estava. Eles agiram como Miqueias. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Meu Deus me ouvirá. Ah, queira Deus ser gracioso com a gente, irmãos. Queira Deus, meus irmãos e amigos, queira Deus nos dar esta mesma ousadia, esta mesma coragem, esta mesma fé, esta mesma entrega, esse mesmo espírito de voluntariedade, de deixar que o Senhor seja Deus, dos momentos em que nós nos vemos num túnel sem enxergar qualquer luz. Que Ele nos ajude a enxergar que Ele é a luz verdadeira. Ele é a luz no fim do nosso túnel. Em último lugar, e antes que você entre em desespero, porque ainda estamos no versículo 7, e eu já preguei 30 minutos, quero dizer que essa última parte vai dos versos 8 ao 20, e elas são bem pontuadinhas. Tá bom? Em quarto lugar, depois de Miqueias dar um brado de desespero, ai meu Deus, ai de mim, depois dele expressar a sua solidão, depois de Miqueias viver aí, demonstrar para a gente, não é, que apesar daquela situação toda, ele tomou uma decisão confiando em Deus. E a partir do momento que ele toma a decisão, não muda nada na nação, não muda nada na família, não muda nada nos amigos, mas muda nele. Isso é muito importante. Você se lembra de Ana quando foi no altar? E ela se derramou diante de Deus? E ela chorou pedindo um menino? E ela foi tida como embriagada? E ela derramou sua alma e o Senhor a ouviu? A Escritura diz que ela se levantou e foi para casa e o seu rosto já não era mais triste, porque agora ela podia adorar ao Senhor sem saber que estava grávida. Porque quando, irmãos, nós realmente nos derramamos no altar do Senhor, as coisas mudam dentro da gente. Mesmo que o exterior continue ladeira abaixo. Como é que termina esse capítulo? Termina com um salmo. O louvor mais belo do Antigo Testamento, por assim dizer. É um hino. Miqueias agora vai cantar dos versos 8 ao 20. Ele vai adorar o Senhor, ele vai bendizer o nome de Deus. Eu não vou ler os versos novamente, porque eu quero ler um por um, dentro do ponto aqui, rapidamente.
Então, depois do ai de lamento, depois do vale da solidão, depois de uma oportuna e certeira decisão, Miqueias desemboca em louvor e adoração ao Senhor. Meus irmãos, ele faz isso como farão todos os filhos de Deus quando adentrarem na glória, como cantarão os valentes do Senhor chegando na casa do Pai, como cantarão os campeões de Deus depois de combaterem o bom combate e vencerem as agruras desta vida. Ele canta como nós cantaremos, entrando pela Sião e pelas portas em júbilo ao Senhor. Miqueias poderá cantar e pôde cantar: há uma luz no fim do túnel, há uma cidade de luz eterna, há um Deus de luz, que é a verdadeira luz que ilumina os homens. Este hino é um dos hinos mais belos do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento, ele é paralelo com o Salmo 137. E eu quero terminar com ele. Eu concordo com o Warren Wiersbe, que diz que nesse cântico há muita teologia instilada. E se você tiver paciência para ver essas gotas de teologia aí dentro, você vai se deliciar com a glória e a grandeza de Deus. Eu quero mencionar algumas delas para você. E eu vou terminar com isto. O que é que Miqueias canta? Primeiro, ele canta: tu és um Deus restaurador, verso 8. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Segundo, ele canta que Deus é o Deus que julga a causa dos seus filhos com justiça. Verso 9. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. Terceiro, ele canta: tu és um Deus que confunde os inimigos do teu povo. Versículo de número 10. E a minha inimiga verá isto. Verá isto e vai se cobrir de confusão. Ela que me disse: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a verão pisada como lama nas ruas. Quarto, ele canta: tu és um Deus que reedificas. Versículo 11. No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia, longe estará indo o estatuto. Quarto, ele canta: quinto, ele canta: tu és o Deus que trará a todos e os porás de joelho diante de ti. Verso 12. Naquele dia virão a ti desde a Síria até as cidades fortes, e das fortalezas até o rio, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Sexto, ele canta do Deus que apacenta o seu povo, porque esse povo é a herança dele. Versículo de número 14. Apacenta teu povo com tua vara, o rebanho da tua herança, que mora só no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. Ele canta: tu és o Deus que mostra as tuas maravilhas. Versículo de número 15. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Irmãos, nosso Deus é o Deus que faz maravilhas. E ele mostrou suas maravilhas no Egito e no Êxodo. E na cruz, Jesus é o nosso Êxodo, tirando-nos das trevas para a sua maravilhosa luz. Oitavo, ele canta: tu és o Deus que extasiará as nações com a tua vinda, tua glória e o teu poder. Versículo de número 16, 17. As nações o verão, envergonhar-se-ão por causa do seu pecado, por causa do seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como os répteis da terra. Tremendo, sairão dos seus encerramentos. Com pavor virão ao Senhor e o nosso Deus, e terão medo do Senhor. Nono, ele canta: tu és um Deus incomparável. Veja o versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Quem, ó Deus? Quem é semelhante a ti que em bondade, justiça e poder? Quem é semelhante a ti em perdoar? Seu perdão é inigualável, incessante, imerecido, imensurável. Na linguagem do profeta Miqueias, ele diz: o Senhor lança todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quem é comparável a ti em perdoar assim? E nas palavras de Corrietimbum, ela acrescenta nesse texto, e Deus ainda coloca uma plaquinha lá no mar: é proibido pescar aqui. Quem é semelhante ao Senhor? Quem é semelhante em misericórdia? Freias a ira e derramas a graça sobre míseros e infames pecadores como nós.
mas fulminou o seu Filho na cruz por amor a esses míseros pecadores. E 10º, ele canta: Tu és o Deus que não se esquece de nenhuma das suas promessas. Versículo 19 e 20. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar, darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Foi assim que Miqueias cantou o Deus Todo-Poderoso, entoou louvor ao seu nome. Depois do ai do lamento, depois do vale da solidão, depois de uma oportuna decisão, Miqueias adora, canta, louva ao Senhor. Termina essa mensagem. Quero destacar o versículo que é o tema. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Há uma luz no fim do túnel. Essa luz tem nome. Jesus, o Deus triune todo-poderoso. Esta luz é o próprio Deus. Este grande e glorioso Deus está pronto a iluminar a vida de qualquer um que olhar para Ele. O salmista disse: olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não foram envergonhados. Este grande e glorioso Deus está pronto a iluminar a sua vida. Ele está pronto a trazer paz à sua alma, perdão aos seus terríveis pecados, alegria ao seu coração triste, esperança em meio ao desespero que você vive. Ele está pronto a escrever seu nome no livro da vida, quando a sua vida entregares a Ele. Ele está pronto a vestir você de vestes brancas, vestes de justiça, quando humilhado, falido em sua confiança em si mesmo, caíres aos seus pés buscando como Deus único e verdadeiro. Ele está pronto a perdoar, está pronto a te levantar, está pronto a fazer de você um filho dele. Mas Ele tem que ser a luz no fim do seu túnel. Você está pronto a confiar nele? Está pronto a olhar só para Ele? Convido a todos a curvarem as suas frontes. Eu queria fazer um desafio para o seu coração nesta noite, de atender aquilo que foi pregado. Eu não vou apelar ao seu coração, porque a palavra de Deus, por si só, é eficaz. O Espírito de Deus, por si só, é poderoso. Mas é preciso fazer o que Miqueias fez. Tomar uma decisão. Eu, porém, esperarei no Senhor. É bem provável que nesta noite, neste culto, pessoas que assistiram o culto nunca tenham tido um encontro pessoal com Jesus, nunca tenham olhado para Jesus como seu Salvador, nunca se dobraram aos pés da cruz, reconhecendo que são pecadoras perdidas e falidas, e que precisam tremendamente do amor de Deus. É possível que haja pessoas aqui hoje à noite, estamos em muitas pessoas. E eu quero convidar você a ouvir a pregação, a atender a pregação. Talvez bradar num ai diante de Deus, dizendo: ai de mim, Senhor, eu é que sou esse pecador perdido. É eu que estou vivendo essa solidão terrível. Mas ouvindo a tua palavra, Senhor, a luz no fim do túnel. Esta luz é Jesus e nele eu quero confiar. Você pode responder a palavra de Deus hoje à noite, entregando a sua vida a Jesus, crendo nele. E você pode pedir a nossa oração também, levantando uma de suas mãos, dizendo assim: pastor, ore por mim. Eu quero conhecer mais sobre Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero andar com Jesus. Eu não sei como fazer isso, mas eu estou pronto, estou pronto. Eu quero muito, muito mesmo, a encontrar essa luz que eu não tenho. Se você é essa pessoa a quem Deus falou, especificamente nesse sentido, levante uma de suas mãos, nós queremos orar pela sua vida. Queremos clamar que Deus visite, te abençoe, te use e use nossa vida na sua vida. Se há alguém, levante a sua mão. Não tarde. Amém. Há mais alguém? Amém. Amém. Pode baixar. Agora eu quero fazer um segundo desafio.
para você que já tem ouvido várias vezes a palavra do Senhor. Quero desafiar você e convidar você a tomar as mesmas atitudes de Miqueias. A derramar a sua alma num grito de ai, quando você ver a injustiça, a tristeza, o pecado se proliferando. E a não se conformar com isso. A não achar que isso é normal, porque não é. Quando você observar a sua família fria, quando você observar que os seus amigos já não são mais amigos, quando você observar que aquelas pessoas em quem você imaginava ter alguma esperança, porque elas são pessoas que se dizem andar com Deus, e você não olhar e não conseguir ver mais nela isso, eu não quero que você desista da fé, mas eu quero que você levante um ai de agonia diante de Deus, de desespero diante de Deus, como Miqueias, e que você clame ao Senhor para que Ele faça alguma coisa, para que Ele mude a situação, para que Ele derrame a sua bênção, para que Ele levante outros, para que Ele trate essas pessoas. Mas não se acomode. Não ache que é normal, porque não é. Quero desafiar o seu coração também nesta noite a enfrentar a solidão, porque ela vem, e vem para todos. Mas eu quero desafiar você a enfrentar como Miqueias, tomando a decisão certa, segura, que teve um resultado e tem sempre um resultado real e verdadeiro, positivo. Olharei para o Senhor, Ele me ouvirá. Quero desafiar o seu coração, em último lugar, a cantar, mesmo quando a dor foi profunda demais. A adorar, mesmo quando as sombras que vierem sobre a sua vida escurecerem o seu dia. A glorificar ao Senhor, mesmo quando todos te abandonarem. A desembocar diante de Deus em adoração, reconhecendo que Ele é tremendo, que Ele é glorioso, que Ele é incomparável, dizendo: quem é semelhante ao Senhor? E eu quero convidar por fim você neste momento a derramar-se no altar de Deus, a apresentar a sua vida ao Senhor e a declarar a Deus: Deus, Tu és minha luz no fim do túnel. Tu és a minha luz e na Tua luz eu vou viver. Pai, na Tua presença nós Te adoramos e Te bendizemos e Te cultuamos. Obrigado, obrigado por esse momento, por essa noite. Obrigado pela comunhão, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, obrigado. Ajude-nos a, como Miqueias, a ter reações naturais, mas debruçadas diante do Senhor. Eu oro para que o Senhor guarde cada alma que aqui está. O Senhor conhece cada coração, cada vida. O Senhor visita cada um. Visite mesmo, Senhor, mude vidas, transforme vidas, chame vidas. Faça com que essas almas aqui sejam curadas, tratadas e glorifiquem o Teu nome. Eu oro para que o Senhor derrame a Tua bênção, o Teu Espírito, nos corações daqueles que não Te conhecem, para que Te conheçam. E na vida daqueles que Te conhecem, que o Senhor rasgue os céus e visite, para que eles andem contigo, Te amem e Te sirvam para sempre. Faz-nos lembrar do Teu amor. Faz-nos lembrar de que somos Teus. E faz-nos lembrar de que muito breve estaremos em casa. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. E com uma oração silenciosa, podemos ir em paz.